Amados irmãos, a paz do Senhor, na noite desta segunda-feira, 17 de agosto, gostaria de trazer mais uma reflexão para abençoar a vida de nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler Efésios capítulo 1, verso 1 e verso 2, que diz esse texto: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, qual assunto o senhor quer trazer nesta noite, nesta reflexão? A principal parte está no final, a última partezinha do versículo 1, que diz: fiéis em Cristo Jesus. Paulo escreveu esta carta aos Efésios. E quem são os Efésios? É uma igreja que se encontrava em Éfeso. Provavelmente ele escreveu esta carta para todas as igrejas da província da Ásia, mais especificamente para Efésios. Alguns chegam até a crer que quando Paulo cita em Colossenses que ele escreveu uma carta aos Laodicenses e que a carta aos Laodicenses fosse lida em Colossos e a de Colossos em Laodiceia, pode ser até esta carta. Mas, independente disto, o assunto não é este aqui. Estudamos recentemente na escola dominical a carta aos Efésios. Vimos lá que Paulo fez duas orações especificamente. Eu falo muito, leio muito e medito muito com os irmãos em oração, muitas vezes no capítulo 3, né? Oração de Paulo pelos Efésios, a partir do versículo 14 ao 21, mas agora queremos falar sobre os fiéis em Cristo Jesus. Primeiramente, lembrar que Paulo escrevia às igrejas, escreveu muitas cartas às igrejas. Começando na ordem que está na nossa Bíblia Sagrada, ele escreveu aos Romanos, escreveu duas cartas à igreja que estava em Corinto, esta que agora estamos citando, Éfeso, uma região da Galácia, carta aos Gálatas, depois escreveu aos Colossenses, a igreja em Colossos, aos Filipenses, a igreja em Filipos, escreveu duas cartas à igreja que estava em Tessalônica. Então, meu amado irmão, eu vou, antes de entrar nesta parte de fiéis, está um pouco interligado a isso. Eu vou entrar na ideia de igreja. Temos falado isso às vezes na própria igreja e algumas reflexões aqui. O termo igreja, lá no grego, koiné, onde foi escrito o Novo Testamento, significa eclésia, que significa assembleia, que significa os que saíram para fora. Saíram para fora do mundo, do pecado, do sistema que está aí, para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Então, a ideia de igreja, o pensamento de igreja, como está colocado na Bíblia Sagrada, como nós vemos por diversas maneiras diferentes, jamais pode ser eu sozinho na minha casa servindo ao Senhor sem ter comunhão, sem ter união com outras pessoas. Também sem ter alguém que o Senhor colocou aqui como uma liderança da parte de Deus. Essa liderança, o nome que você quiser dar, pastor, apóstolo, bispo, missionário, hoje tem vários presbítero, não importa, cada denominação usa um termo para o líder, ou para os líderes, né? Porque o líder não é só o pastor, existem outros obreiros que também lideram. Essas pessoas
são sujeitos às mesmas paixões que todos, como está escrito na carta de Tiago, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, eram homens que erraram, todos os homens da Bíblia são citados como eu. A Bíblia deixa claro alguns erros que Paulo cometeu, como a briga dele com Barnabé, alguns erros que Pedro cometeu, como negou Jesus, e algumas outras situações. Todos eles, em algum momento, erraram. Eu também erro e você também erra. Mas isso não desqualifica que, se Deus chamou algum de nós para o ministério, para o presbitério, para o diaconato, para outro cargo que quiser na igreja, essa pessoa não pode liderar outras pessoas. Sim, poderá, porque é bíblico. Aqui na própria carta da fé diz, Deus deu um para ministros, outro para evangelistas, outro para pastores, outro para doutores. Então, significa que haverá liderança. Segundo, que não é nem segundo, é o primeiro que eu falei, mas eu comentei mais a parte segunda. Segundo, é que, quando Paulo escreve a todos eles, Paulo muitas vezes diz, quando vos reunis, pastor, mas às vezes as pessoas reuniam nas casas. É lógico, mas naquele primeiro momento, a igreja perseguida, em muitos momentos, a igreja reunia na casa dos irmãos. Falamos recentemente sobre a carta a Filemão, provavelmente havia uma igreja, né, um núcleo da igreja funcionando, ou até a própria igreja, lá em Colossos, de alguma maneira, funcionando na casa dele. Já falamos aqui da igreja que estava na casa de Priscila e Áquila, em algum momento também é citado, e alguns outros é citado. Então, nas casas porque não haviam ainda sido construídos templos, ou salão de cultos, ou qualquer outro lugar onde as pessoas pudessem reunir. Depois, passando o tempo, a igreja começou a se reunir desta forma, construindo templos, construindo lugares, salão de cultos, e se reunindo para cultuar a Deus juntos. Paulo diz a carta aos Coríntios, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem outra parte. Ora, quando vos reunis, como? Se alguém hoje, no século XXI, diz que crê no Senhor Jesus, diz que crê na Bíblia Sagrada e, da mesma forma, diz que não crê no fato da igreja se reunir para estar junta, se congregar, que não, ele tem que reunir sozinho na sua casa. Não. Pastor, mas a sua pregação, a sua reflexão hoje é para falar dos desigrejados? Não, eu apenas estou no preâmbulo aqui, na introdução, estou falando para você, meu amado irmão, como já tenho dito algumas vezes, que esta ideia é antibíblica. Por todos esses motivos que já te apresentei e tantos quantos outros existem na Bíblia. Que igreja é para se reunir, é para estar junto. Ah, pastor, mas eventualmente o irmão não pode ir. Sim, meu irmão, entendo completamente. Estou enfermo. Eu tenho alguns irmãos na igreja a qual pastorei que são membros da igreja, mas não podem estar na igreja. Então nós damos esse... Inclusive esse é um dos motivos que eu tenho... Durante a pandemia gravei várias pregações, porque não estávamos reunidos regularmente, agora voltamos a reunir um pouco mais regularmente. A igreja com a pastorei, a Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina de Jacatinão, Congregação Jardim Santa Marta Belfort Roxo, Congregação Nova Campinas Caxias. Mas alguns irmãos ainda continuam não podendo ir porque estão enfermos na sua casa. Alguns têm a dificuldade por causa de trabalho e não podem estar em todos os cultos. Então, esses irmãos, a gente entende que não vai à igreja. Mas os outros deverão estar ali congregados, a não ser que estejam enfermos ou passando por alguma dificuldade. Perfeito? Colocado isso, ainda dentro do mesmo assunto, Paulo fala aos que estão em Éfeso. Ele estava falando, vou repetir o versículo. Paulo, após Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Ele estava escrevendo a toda a cidade de Éfeso? Não, ele estava escrevendo aos cristãos que habitavam em Éfeso, e que ele, Paulo, tinha pregado a palavra de Deus e começado uma igreja naquela cidade que se reuniu e se congregava. E diz, e fiéis, além de ser santos, ou seja, separados deste mundo, que essa palavra santo significa separado, eles também eram fiéis em Cristo Jesus. E eu vou te dar uma particularidade. O termo em Cristo Jesus, ou no Senhor, ou nele, ocorrem 160 vezes nos escritos de Paulo. Você vai ver as cartas de Paulo, não somente as de igreja, mas também as outras cartas, que ele usa esta expressão, ou em Cristo Jesus, ou no Senhor, ou nele.
E só na carta aos Efésios são 36 vezes. O que significa isso, pastor? Qual é, podemos dar assim uma pequena definição. Em Cristo significa ter comunhão consciente com seu Senhor. E nesse relacionamento, sua própria vida é considerada a vida de Cristo manifesta nele. Pastor? Sim, eu vou ler para você Gálatas 2:20. Olha o que o Paulo escreveu para a igreja em Gálatas. Eu disse recentemente, pregando em Gálatas 6:14, algo bem parecido com isso que está escrito aqui. Paulo diz em 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, além desta primeira definição que eu disse ao nosso amado irmão, em Cristo significa o crente vive e age agora na esfera de Cristo Jesus. Como eu tenho falado isso aqui, vou somente repetir para os irmãos. Como eu tenho que pautar as minhas ações e minhas atitudes. Eu tenho dito ultimamente, falei até ontem em Nova Campina lá, pregando a palavra de Deus, na ceia, e disse numa das minhas últimas reflexões. Não posso, eu, pastor Hélio, qualquer um de nós, irmãos em Cristo Jesus, de qualquer denominação, pregar algo, falar. Quando eu digo pregar, não é somente estar em cima do púlpito pregando. É falar para as outras pessoas, né? Na evangelização, nas oportunidades, até cantar, né? Muitas vezes nós cantamos algumas coisas, né? Alguns hinos aí que tem, que a minha casa está pronta para receber Jesus, eu sou a casa, e outras coisas mais. Louvado seja o nome do Senhor que possamos cantar tudo isso. E podemos pregar também. Mas mais do que pregar ou cantar, nós temos que viver. As atitudes falam mais do que palavras. Eu já disse aqui, vou repetir para os irmãos. Temos o exemplo dos nossos políticos brasileiros. Exemplo. Por que a população não está acreditando? Porque grande parte da população não está usando máscara quando a ciência fala para usar máscara quando você sai na rua, quando você entrar dentro do transporte público e quando você estiver em ambientes fechados. Porque não acredita mais nos políticos. E muitas vezes não acredita na mídia, que é a mesma coisa no sentido que eu vou falar. Falam uma coisa e vivem outra. Então as pessoas passam a não acreditar nisso. É só na máscara? Não, todas as outras coisas. Muitas coisas aí acontecem. Porque o povo não acredita mais nos políticos, na mídia e uma série de coisas. Eu, como cristão, nós estamos cercados, segundo a carta dos Hebreus, por uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão olhando para nós, essa é a grande realidade, Ademão. Não estão olhando para nós para nos elogiar. Eu vou só te dar um exemplo, lembrando de Daniel. Daniel se destacou de que forma, em todos os momentos, em todos os lugares que ele estava ali em Babilônia. Primeiro com Nabucodonosor, também com Belsazar, e com Dário depois no reino persa. Ele agia, ele falava e agia. O que ele falava para o rei olhava para a vida dele e via Daniel agindo da mesma forma. E além disso, os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Bom, perfeito. Quando chegou lá na frente, o povo começou a olhar para Daniel e não conseguiu achar ele nenhum ato que pudesse ser contrário a ele diante do rei. Porque tinham 3 pessoas que estavam presidindo lá, você vai ler o capítulo 6 de Daniel, vai ver, e o rei precisava colocar Daniel sobre todos. E começou a causar inveja naquelas pessoas ali do seu reino. Então eles começaram a procurar erros de Daniel. Daniel estava ali trabalhando politicamente, um estadista estava ali, e de repente, por olhar se Daniel, vou parafrasear, a Bíblia não diz isso,
se Daniel tinha alguma corrupção na vida de Daniel, se Daniel estava levando propina de alguém para dar facilidade, se Daniel estava, enfim, tendo atos errados, se Daniel estava procurando colocar um parente para estar ali num cargo, né, e para viciar a sua família, o que aqui no Brasil hoje chama-se nepotismo, não acharam nada, nada, absolutamente nada na vida de Daniel. Então, elas vão ter que procurar na sua lei. E aí mandaram o rei fazer, o rei não pensou e fez uma lei, e durante 30 dias ninguém podia pedir nada a outro Deus, a outro homem, ele se colocou como Deus, né? E aí pegaram Daniel porque eles sabiam que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Ele colocava-se para banco de Jerusalém e clamava ao Senhor. E foram lá e não deu outro. Daniel estava orando. Daniel estava buscando ao Senhor. Daniel estava clamando ao Senhor. Então nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. E não é para nos elogiar, não é para ver o que a gente está fazendo de certo. É para ver se porventura a gente está falando algo e vivendo outro. Então, viver em Cristo é estar em Cristo, ser fiel em Cristo, como Paulo disse 160 vezes nas suas cartas, especialmente 36 vezes a Efésios, como está aqui no final do capítulo 1, do primeiro versículo do capítulo 1, é estar em comunhão com o Senhor e fazer a sua vontade. É cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Nós reputamos lá para Gálatas, fomos lá, né, a Gálatas, lemos 2:20, quando mesmo Paulo diz, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora é uma vida pautada na vontade do Senhor. Então temos que viver em todo o sentido. Eu tenho batido muito nessa tecla e falado à igreja. Não é só a vida espiritual. Não é só o fato das pessoas olharem a gente saindo com a Bíblia e caminhando para a igreja nos dias de culto e vendo a gente voltar para casa com a Bíblia. Ou mesmo na nossa casa as pessoas verem a gente colocando um hino, louvando a Deus. Não é só as coisas espirituais. Não é só as pessoas olhar para nós e saber que nós temos um cargo na igreja, somos pastores, presbítero, diácono, professor de escola musical, tocador de instrumento, aquele que louva. Não. Não é só a vida espiritual em que nós temos que pautar de acordo com a palavra. Especialmente é a vida que vivemos longe da igreja. Já disse algumas vezes na igreja, ser crente em 4 paredes, ali dentro da igreja, cercado de quase sempre a maioria das pessoas que vai à igreja são cristãos. Às vezes um visitante ou outro não é, mas a maioria ali é cristão. Com ambiente de louvor, com ambiente de pregação da palavra, com oração, enfim, com tudo aquilo, é muito fácil. A situação é quando eu saio lá para fora e vou para o meu ambiente de trabalho, onde só eu sou crente, ou tem poucos crentes e a maioria são ímpios. E esses ímpios vão nos oferecer algo, esses ímpios vão nos chamar para fazer algo, esses ímpios vão nos oferecer alguma situação que não é lícita. Ou para aqueles que estudam, está lá no seu ambiente de estudo. Talvez você seja o único crente. Eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade secular. Eu fiz uma faculdade no ano de 82, 83, 84, licenciatura em contabilidade lá em Niterói. Só havia na sala 2 pessoas que eram cristãos. Eu, que estava na época saindo da Igreja Metodista do Brasil e indo para a Igreja Metodista Pentecostal, já frequentava mais a Igreja Metodista Pentecostal, só se tornei membro mesmo, oficialmente com carta, em junho de 83. Mas já frequentava a Igreja Metodista Pentecostal, muito mais até do que a Igreja Metodista, onde eu era membro, e o irmão Alceir, que eu não tenho mais contato com ele era da Igreja Metodista, não me lembro, acho que Nilópolis, se eu não me engano. Só nós 2 ali que era cristão. Mesmo assim, em algum momento nós conseguimos fazer um culto, alguns intervalos das aulas, para que alguém que se interessasse ouvisse falar. Então ali, uma postura do meio de muita gente que não é crente, aí você tinha ali gente de todas as religiões, de todos os pensamentos. Você tinha que se portar como um cristão.
Então, é onde você estuda, onde você trabalha, no meio da sua vizinhança, no meio da sua parentela. Muitas vezes você tem um monte de parente que não é cristão, que não aceitou Jesus ainda. E elas têm que olhar para você e ver Cristo na tua vida. Ele disse, Paulo disse lá aos Gálatas, estou crucificado com Cristo. Então, voltando aqui ao texto, não é voltando, né? Estamos dentro do texto, né? Essa comunhão pessoal com Cristo é a coisa mais importante na experiência cristã. A união com Cristo é uma dádiva que Deus mediante a fé. Eu preciso ter comunhão com Ele. É estar em Cristo. Não é apenas dizer de boca para fora que eu sou um cristão. Eu tenho que ser um cristão 24 horas por dia. Eu tenho que ser um cristão 28, 29, 30 ou 31 dias, de acordo com cada mês do ano, e dependendo do ano, né, porque é 29 porque é o ano bissexto. Eu tenho que ser cristão durante 365 dias ou 366 no ano bissexto. Eu tenho que ser cristão desde o momento que eu aceitei a Cristo até o dia que Jesus voltar para arrebatar a igreja. Ser em ação, ser em atitude, ser em cumprimento da palavra, ser em colocar em prática aquilo que o Senhor ensinou. Aí alguém vai me perguntar, pastor, mas o Senhor, ou nós, ou os cristãos, nunca vão errar? Não, eu já disse a você anteriormente. Lá no início da reflexão de hoje, quando eu falei dos desigrejados, um pouco sobre isso. Porque eu não quero liderança, porque alguns falam, estou cansado desses líderes aí que enganam o povo. Realmente tem muita gente aí, infelizmente, enganando o povo. Mas, se você pertence a uma igreja e percebe biblicamente que a liderança está tentando enganar o povo, tem outras denominações sérias onde a palavra está sendo pregada. Mesmo nessa denominação sérias, eventualmente, vai haver falhas. Uma vez eu vi uma ilustração em algum lugar, né? E disse o seguinte, eu acho, vou citar aqui, não tenho certeza absoluta, eu acho que é no livro do falecido reverendo presbiteriano Amantino Adorno Vassão. É um livro chamado Esteiras de Luz, um livro antigo, era do meu pai, e meu pai tinha muitos livros antigos e todos eles ficaram comigo, e de vez em quando eu leio, é livros muito bons, né? E ele dizia, o dia que você achar a igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragá-la. O que ele quis dizer? Existe uma igreja perfeita? Não. A igreja perfeita, sabe qual é, meu amado irmão? É os gemidos e lavar no sangue cordeiro, mesmo com as suas imperfeições, como Pedro tinha, como João tinha, como Tiago tinha, como Felipe tinha, como Bartolomeu tinha, como Natanael tinha, como Tomé tinha, mas que continuaram fiéis ao Senhor e depois levaram o evangelho a toda a criatura, como Timóteo, Tito, Tíquico, qualquer outro obreiro que Paulo citou como obreiro que ele colocou para as igrejas também tinha os seus defeitos, como depois, se você for olhar os pais da igreja, não vou citar aqui por nome, depois dos grandes missionários, mas eram homens que buscavam a presença do Senhor. Eles queriam fazer a vontade de Deus. E Deus os honrou, Deus abençoou, Deus os usou e a palavra chegou até nós hoje, no século XXI. O que eu tenho que fazer hoje? Ser fiel ao meu Deus. Ele é fiel a mim, eu preciso ser fiel a Ele. E Paulo diz mais, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Aos fiéis, o Senhor nos dá graça. Graça, neste caso aqui, graça normalmente é favor e merecido, mas graça aqui é a força do Senhor para suportarmos as lutas diárias, para suportarmos as tentações, os problemas da vida e continuar olhando para o autor e consumador da fé. E nos dá também a paz. A paz que o mundo não pode dar. A palavra diz que a paz do Senhor ela excede o nosso entendimento. Eu não consigo entender como, mesmo diante da luta, dos problemas, das dificuldades, homens e mulheres de Deus na Bíblia, ainda hoje, continuam glorificando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor.
Já pregamos aqui e repetimos. Mesmo diante de Deus dizendo não, como disse para Davi, não vai construir o templo, o seu descendente vai construir. E ele escreveu depois, glorificou a Deus, exaltou o nome do Senhor por isto. Quando Deus disse não a Paulo, com espinho na carne, disse: a minha graça te basta. E Paulo continuou firme, escreveu tudo isso que nós estamos aqui, escreveu o 2 Timóteo, acabei a carreira, caminhei a carreira, guardei a fé, enfim, só me resta a coroa, que está preparada para o Senhor. Ele não ficou discutindo com Deus por causa do espinho na carne. Ele permaneceu fiel até o fim para que o nome de Deus pudesse ser glorificado na sua vida. Veja bem, meu amado irmão, vou repetir para você. Paulo, após Jesus Cristo, pela vontade de Deus, eu nem falei sobre essa parte, muito interessante. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Eu estou pregando a você hoje, e posso falar com toda a autoridade de Deus. Aos santos que estão em Caxias, em Belfor Roxo, em Magé, em Nova Iguaçu, em qualquer cidade, no Rio de Janeiro, no Brasil, em qualquer país do mundo, em qualquer cidade, mas que continuam firmes, constantes e sempre abundando na obra do Senhor. Que já crucificaram com Cristo e agora querem viver uma nova vida, uma vida de paz, de santidade. O Senhor está contigo, o Senhor está pronto para te ajudar. O Senhor está ao teu lado. Você não está sozinho nesta caminhada. E Deus tem usado homens, mulheres, servos e servas tuas para te abençoar através da sua palavra, através de louvores, enfim, continue firme na presença desse Deus maravilhoso. Porque esse Deus é vivo e verdadeiro e vale a pena servir a esse Deus. Deus possa abençoar a tua vida nesta noite através desta palavra, meu amado irmão. Eu vou estar orando por você para que Deus continue contigo. Amado, eu te louvo por todas as bênçãos recebidas de tuas mãos. Te louvo, Senhor Deus, pela tua igreja. Senhor Deus, somos falhos realmente, Senhor Deus. Não somos perfeitos, cada um de nós, mas o Senhor morreu naquela cruz pela sua igreja. E a igreja não é uma denominação ou outra denominação, somos todos nós. Não importa a denominação que esteja servindo, mas que esteja fiel a ti, que crê que a salvação é somente por Cristo Jesus. E verdadeiramente nós estamos te servindo em espírito e em verdade. Abençoa os santos, fiéis, como diz esse texto de Paulo aos Efésios, para que possamos continuar firmes, olhando somente para o autor e consumador de nossa fé. Senhor Deus, agora eu venho fazer uma intercessão especial para todos aqueles que precisam de uma bênção. Onde tivemos ali em Nova Campinas, teu servo pedir oração. Ali, Senhor Deus, o sogro do presbítero Almir da Vitória, o irmão, a família do irmão, do diácono Nildo da Vitória, parente ali da nossa irmã Josefa, que ela pediu também oração já 2 vezes, da Vitória ali, ó Pai, opera teu milagre para a glória do teu nome, Senhor Deus. Tua serva Lídia, que nos mandou hoje aí o recado, ela vai fazer a questão da operação. Senhor Deus, tira todo empecilho, todo obstáculo, todo embaraço, que a tua serva possa vencer esta luta que ela está contra esta doença, porque nós cremos no teu poder, da força e graça à tua filha. Abençoa ali também os pedidos que tivemos em Santa Marta, sogra do irmão Angelzinho, meu parente lá do irmão Danielzinho, que pediu oração ali da família da sua namorada. Senhor Deus, a mãe da nossa irmã Daniele também, que precisa da tua bênção ali com a perda da sua avó. Enfim, são vários servos teus que estão precisando da cura, da bênção. Abençoa cada um, Senhor Deus, nesta hora. Aqueles que estão precisando de uma porta aberta, abre esta porta, porque o Senhor abre a porta que ninguém pode fechar. E vai dando vitória a cada um de teus filhos, Senhor Deus. Nós dependemos, nós carecemos do Senhor. Sem o Senhor, nada, absolutamente nada podemos fazer, Pai. Pessoas trabalham dessa semana, amanhã, terça-feira, na igreja em Caxias e na congregação Nova Campina, quarta-feira em Santa Marta, quinta na congregação Nova Campina na igreja de Caxias, sexta-feira em Santa Marta, e domingo onde as 3 igrejas estarão reunidas, louvando e glorificando teu nome. Opera tuas maravilhas, salva a vida, liberta, transforma para a glória do teu nome, Senhor. Fica conosco, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Deus possa te abençoar, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.